Porque muitas vezes a gente vive a vida reclamando de muita coisa. Eu não sei se vocês têm essa experiência de viver com uma pessoa que reclama muito, que murmura demais. Ninguém gosta de andar com uma pessoa dessa, é verdade, não é? Ou você gosta? Você fala, não, eu gosto desse cara, gente boa, ele vai caminhar do meu lado e vai me pôr super para cima. Não, ninguém gosta. E eu lembro no seminário, tinha uma criatura lá, o cara reclamava de tudo. Ia começar a aula, ele reclamava que a turma chegava atrasada. Ia começar a aula, ele reclamava da voz do professor. Ia começar a aula e ele reclamava do material que estava sendo usado. Aí ele reclamava do clima, porque era muito quente em Belo Horizonte. Enfim, o cara era muito chato. E como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu era um cara totalmente murmurador, cara. Eu era um cara que reclamava demais. E eu lembro, eu já falei isso aqui, eu ganhei um rótulo, né? Eu era o reclamão da turma. E lembra, a gente fez uma dinâmica aqui no coaching, onde a gente colocava, quando a gente olhava, sei lá, olhava para a Kátia, aí você escreve nas costas dela, num papel, lógico, o que você via nela no reino de Deus. Aí, sei lá, ministra de louvor, hospitaleira e tal, aí vai os elogios e as características, né? E a gente fez uma coisa semelhante lá no CTM, só que foi um pouco mais humilhante, porque você tinha que botar um pecado, um defeito. E no meu botaram lá, murmurador. Então eu estava carregando a minha cruz de murmurador. E eu lembro que eu falei, Deus, não é possível, eu não posso andar assim. Eu estou fazendo a sua vontade, eu saí lá de São Paulo, larguei minha igreja, larguei minha família, vim para o seminário, e aí as pessoas me leem como um cara que só reclama da vida. Né? E eu comecei a ficar... Assim, eu identifiquei que tinha um problema comigo, e eu tentei me esforçar ao máximo para não reclamar de mais nada. Isso já era difícil. E eu lembro que uma vez... Eu já estava meses sem abrir a boca, assim, de reclamar de nada, nem da comida lá, às vezes, né, nem vale a pena falar as coisas que a gente experimentou por lá, né? Aquele pão de queijo, que você fala, não, estou em Minas Gerais, vou comer um pão de queijo gostoso, né? Não, um negócio cheio de polvilho seco, assim, não dava nem gosto de comer aquele negócio, aquele café, né, quase um chá, e misturado com leite, sem açúcar, um negócio estranho, mas não, estamos servindo a Deus, estamos na obra de Deus, vamos fazer com alegria. E a gente ia suportando isso. E eu lá lutando contra a murmuração e contra a reclamação. Aí, de repente, começou a chover pra caramba, e eu falei, meu, que chuva é essa? Aí o cara, já está reclamando de novo. Mano, eu quase voei com os 2 pés no peito do cara. Eu queria que ele fosse nocauteado naquele momento. Porque eu falei, cara, eu estou me esforçando ao máximo. Eu não reclamo há meses e você vem falar que eu estou reclamando, sendo que eu fiz um comentário. Até meu comentário é uma reclamação. Enfim, mas por que isso? Porque reclamar, ser ingrato, ser um murmurador, incomoda muita gente, né? Como diz a musiquinha. E eu estou falando disso porque nós vamos falar sobre cultura de gratidão. E é legal quando você trabalha com uma pessoa que é grata, uma pessoa que tem o coração agradecido. Né? Ela parece que motiva, parece que ela está sempre feliz. E a gente vai ver que a alegria, a gratidão, ela não depende da circunstância, mas depende da atitude do coração. Né? Então a gratidão, ela traz, parece que um gás, ela traz um ânimo. Eu lembro que uma vez eu estava na casa da minha avó e toda semana a gente almoça lá. E sempre as comidas são muito boas. São comidas assim que a gente gosta muito, ela procura agradar a gente, né? Ela sempre faz um prato que a gente gosta. E naquele dia era arroz e feijão, eu gosto muito do arroz e feijão, é um dos meus pratos favoritos, eu não vou reclamar do arroz e feijão. Mas aí tinha um visitante na nossa casa, era um primo da minha mãe. E ele já passou por muita necessidade na vida, ele é músico, né? Então no começo não foi muito fácil. E eu lembro que quando ele pôs o feijão no prato, e ele experimentou a primeira garfada, assim, ou colherada, nem sei como é que ele comia, ele fez uma cara e falou, nossa, que delícia esse feijão. Aí eu olhei para ele, fiquei olhando e falei, mano, o cara está com gosto por poder experimentar um feijão que a gente come todo dia. E ele falava com muita satisfação e mostrando gratidão por a gente receber ele e dar um simples prato de feijão. E aquilo me ensinou muita coisa. Eu falei, cara, a gente precisa ser mais grato a Deus. A gente precisa cultivar no nosso coração essa disposição de ser grato. Eu garanto, pela minha experiência, você murmurar e reclamar não vai mudar nada. Esses dias eu estava andando no carro e eu reclamando do trânsito. Falei, Deus, que inferno esse trânsito, que atraso de vida. Aí eu parei assim, a gente vai pregar sobre gratidão, né? Eu falei, Deus, mas obrigado porque eu tenho um carro. Obrigado porque eu estou indo para um lugar, não estou lá esmagado no ônibus, eu estou podendo ir ouvindo música e tal. E aí eu fiquei feliz.
E aí eu estava dando uma olhada, assim, alguns pastores, né, o que eles falam sobre gratidão. E tem um pastor, se eu não me engano, é presbiteriano, Hernandes Dias Lopes, e ele fala que, num dos vídeos lá que ele fazia, tipo um devocional, ele falava que a gratidão é conhecida como a rainha das virtudes. Eu falei, nossa, olha o patamar que colocaram, né, a gratidão, como a rainha das virtudes. E aí, se a gente pegar por aí, né, e explorar esse conceito de gratidão, a gente vai ver que tem muito a ver com um sentimento de reconhecimento de algo que alguém faz por nós. De repente, a pessoa fez uma coisa que você precisava muito, você sente grato. Né, a pessoa foi lá e se doou, ela, de repente, se deu algum benefício, né, por nossa vida, por nós, prestou algum favor, e você tem aquele sentimento de gratidão. Né, a pessoa te pagou um jantar, você, oh, glória a Deus, esse irmão é uma bênção. Né, vai lá e te leva para jantar, e você não tem gasto nenhum, tem uma conversa legal, você sai com aquele sentimento de gratidão. E ela envolve também um sentimento de uma dívida com relação a outra pessoa. A não ser que você seja muito egoísta, mas de repente a pessoa te constrangeu, né? Que a gente vai toda terça-feira na casa lá do pastor, a Anacô faz sempre um banquete, sempre recebe a gente, sempre tem aquele cafezinho no finalzinho, né? E aí você fica com aquele sentimento, quando é que eu vou poder retribuir por esse bem que foi feito por nós, né? E sempre é feito. E assim vai. Eu creio que, se você começar a pensar agora, você vai encontrar 10 milhões de razões para murmurar e para reclamar. Mas se você for um pouquinho mais fundo, você começa a arranjar muitos motivos para agradecer às pessoas e ao Senhor principalmente. Você consegue visualizar isso? E é importante, irmãos, porque do jeito que as coisas andam, a gente é bombardeado de informações negativas, informações ruins, de coisas pesadas, e a gente vai digerindo isso ao longo do dia, quando você vê, você não agradeceu nada. Você só está reclamando dos políticos, do tempo, do salário, da sua condição física, né? Está precisando emagrecer um pouquinho, não consegue e tal, que o mundo está conspirando contra você, que você é a vítima do sistema, que a sua esposa ou seu marido não te entendem, que seu pai e sua mãe te enchem o saco, e por aí vai. Não acaba a lista. Sempre vai ter uma pedra no sapato. Então, a gratidão tem esses sentimentos, né? Ela envolve tudo isso. E a igreja precisa realmente desenvolver essa disposição no coração, porque Jesus fez uma obra que nós deveríamos ser eternamente gratos por ele ter se disposto a vir e morrer no nosso lugar. Eu fico pensando, assim, não tem atitude maior, não tem amor maior, não tem uma ação que seja mais visualizando o próximo, que seja visualizando a paz, o amor, a união, a unidade, enfim. Jesus, quando ele se deu por nós, é o auge da história da humanidade. Ninguém nunca vai fazer algo semelhante a que Cristo fez. E ele obedeceu ao Pai, e o Pai deu o Filho em nosso lugar. Ele morreu por nós. E aí nós estamos falando, a igreja que testemunha Cristo vivo. Imagina uma igreja que testemunha Cristo vivo só reclamando da vida. Ah, porque está difícil pregar. Ah, porque está difícil o horário do culto. Ah, porque está difícil o tempo de culto. Ah, porque está difícil o meu irmão. Ah, porque minha célula não faz isso. Ah, porque... Cara, e você vai ver, é uma igreja que está testemunhando a desgraça humana. Uma atitude sem Deus. Então, uma igreja que testemunha Cristo vivo é uma igreja que tem uma cultura de gratidão. E para se formar uma cultura, a gente sabe que é muito difícil. É muito difícil, leva muito tempo. Só que, por outro lado, quando a gente está plantando sementes de murmuração, sementes de reclamação, nós também estamos cultivando uma cultura. Para pensar nisso. Quantas vezes no dia você pensa algo ruim, algo negativo? Isso é uma semente que está sendo plantada e que vai gerar uma cultura, vai gerar a fruto disso tudo, né? Então, a mesma coisa a gratidão. E aí nós vamos ver algumas bases bíblicas, que é o primeiro ponto do nosso boletim aí, bases bíblicas para a nossa gratidão. E, na verdade, assim, é ridículo esses versículos que eu botei, é muito pouco perto do que tem na Bíblia. Porque nem sempre, para se falar de gratidão, precisa aparecer escrito, deem graças ao Senhor. Às vezes é uma declaração, e nós vamos ver um salmo que foi feito isso, uma declaração que não tem nada a ver com gratidão, mas aquela declaração revela uma profunda gratidão pelo que Deus fez. Então nós vamos ler esses trechos bíblicos. Os próximos pontos, talvez eu não vá ler tudo, mas tem no boletim para você fazer um estudo em casa, para você acompanhar os textos bíblicos. Aqui a gente vai focar exatamente nos pontos que falam de gratidão. Então o primeiro ponto é 1 Tessalonicenses 5:18. Olha lá, direto, objetivo, sem enrolação, direto ao ponto. Deem graças
em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pode deixar lá, vamos de passo a passo. Irmãos, em todas as circunstâncias. Eu imagino assim, Paulo falando para os de Tessalônica que eles deveriam dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Eu gostaria de lembrar um pouquinho da situação que essa igreja vivia. Eles estavam esperando ardentemente a volta de Jesus, só que eles achavam que Jesus ia chegar amanhã. Então alguns pararam de trabalhar, e isso começou a prejudicar a igreja, porque alguns estavam sofrendo o peso dessa decisão. E Paulo até chega um momento e fala assim, quem não trabalha não come, não é assim que funciona na casa de Deus. E alguns também em Tessalônica estavam super tristes, porque eles tinham perdido alguns parentes. E Paulo fala sobre isso. Paulo fala assim, não fiquem apavorados por causa disso. Aqueles que dormem estão dormindo no Senhor, mas Jesus vai voltar e vai ressuscitar. Nós seremos ressuscitados. Então é uma igreja que estava passando por um momento de ansiedade. Pensa assim, na sua casa, se alguém para de trabalhar, isso gera uma outra movimentação na sua casa. Querendo ou não, vamos supor, se duas pessoas ganhavam 5 mil, cada uma ganhava 10 mil. Um parou de trabalhar, você tem 5 mil para duas pessoas, 2.500, se dividir nas duas cabeças. Então a situação muda totalmente. Então aqui você vê, Paulo está falando, independente do que vocês estão passando, independente da aflição, independente do que vocês estão sentindo aí no Espírito, deem graças em todas as circunstâncias. E ele ainda acrescenta, porque essa é a vontade de Deus para nós, em Jesus. Esse primeiro versículo, poderíamos ficar aqui 2 horas falando dele. E eu fico vendo que a gente busca a vontade de Deus. Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Deus, me revela a sua vontade. A gente acha que vai vir um anjo com umas placas de ouro assim, sentar na nossa cama e falar, a vontade de Deus está aqui. Leia 3 vezes por dia, isso vai dar certo. E de repente, Paulo fala, a vontade de Deus é que a gente seja agradecido em Cristo, em todas as circunstâncias. Cultivar essa gratidão no coração. É uma base importantíssima para a igreja, para a nossa família. Em casa é onde rola os maiores quebra-pau. Sendo bem sincero, em casa nem sempre é muito fácil. Tem vezes que é muito bom, né? As coisas fluem, as coisas vão acontecendo, a gente tem um bom relacionamento. Mas quando acontece um impasse, sei lá, bicho, parece que a gente vai para o inferno. A gente é transportado para sentir um pouquinho do que vai ser a eternidade sem Deus. Né? Porque não tem paz, porque não tem diálogo, porque não tem gratidão. E as duas partes, né, muitas vezes quando você para, não estou falando de mim e da Laura, estou falando de uma situação que pode acontecer várias vezes, em qualquer família. Ou é só a minha família que passa por isso, irmãos? Me avisa, porque senão eu vou me internar. Que o problema sou eu, né? Então, eu vejo que quando Paulo fala isso, ele está levando muito a sério a conduta de cada cristão. Agora, também vou ser bem sincero, é muito difícil a gente ser grato em toda circunstância. A velha história do cara levantar e bater o dedinho lá na quina, né? Você não consegue sair dando glória a Deus, meu. A primeira palavra que vem na tua mente é algo muito sujo, você tem que pedir perdão depois. Mas depois você vai, não, tudo bem, vai, pelo menos meu dedinho ficou aqui no meu pé, né? Pior se ele estivesse lá. Motivo de dar graças ao Senhor. Então, irmãos, é algo que a gente tem que cultivar, é algo que tem que ser trabalhado. E eu quero dar um desafio para vocês. É um desafio para mim também. Quando você estiver prestes a reclamar, a murmurar, a xingar, qualquer coisa do tipo, pare e pensa, o que eu posso agradecer nesse momento? É uma coisa prática, irmãos. Assim, quando a gente está pregando, muitas vezes, a gente quer dar muito conceito, falar da etimologia da palavra, do contexto histórico, do hebraico, do grego, do aramaico, e aí, de repente, o cara fala, mas o que isso tem a ver com a minha vida? E agora a gente está falando de gratidão, tem tudo a ver com a nossa vida, e é algo que precisa ser praticado, é algo que precisa, assim, entrar no nosso coração. Essa palavra não precisa ser assim, eu tenho que ser grato em toda circunstância. Acabou, vamos fechar a Bíblia. Mas, Deus, como é que eu posso ser grato em toda circunstância? Pensar totalmente, ser inundado de pensamentos que têm a ver com a palavra de Deus, de pensamentos a respeito de quem é o Senhor. Isso vai nos tirar a ingratidão do coração. Isso vai trazer satisfação para a nossa vida. E aí nós vamos poder, sim, dar graça em todas as circunstâncias. Existem vários exemplos de vários cristãos que passaram por provas e privações na vida. E eles foram gratos ao Senhor. No Cancion, né, o curso que a gente faz todo sábado, nós tivemos que ler a história de um cara que eu esqueci o nome já, é um nome meio difícil para mim. E ele fez uma música que fala, sou feliz com Jesus. E aí você vai ler a história desse cara, ele era
Horácio? Horácio. É só lembrar do Maurício de Souza, né? O Horácio, ele fez essa música, mas eu quero contar um pouquinho antes a história dele. Ele era um cara muito rico, parece que ele era um advogado. E ele tinha muitas posses. E esse cara se converteu ao Evangelho, conheceu Jesus. E ele queria servir o reino de Deus com tudo que ele tinha. Então ele tinha, se não me engano, a esposa, ele tinha 3 filhas e tinha um filho. E ele estava lá servindo ao Senhor, dedicado. Ele era amigo do Moody, que também é um evangelista aí, que todo mundo sempre falou bem, um cara temente a Deus. E, de repente, ele perdeu o filho. Morreu o filho. Acho que alguma doença. Foi um acidente? A Cátia sabe mais que eu. Eu acho que eu li a história errada, hein? A versão da diretora, como é que é? Ela morreu num acidente de trabalho. Naquela época tinha um monte de fábrica, né? Era um negócio meio desorganizado. A gente sabe como é que é, 1789, não é isso, mais ou menos? Estou brincando, não sei a data. Mas é por aí. É aquela época das fábricas e tal, e as pessoas não tinham um sindicato, crianças trabalhavam, enfim, ele perdeu um filho. E aí ficou ele, a esposa e mais 3 filhas, ou 4 filhas, não lembro também. Mas, fica tranquilo, esses dados todos estão na internet, dá um Google, né, não é assim a propaganda agora, mas o que eu quero chegar não é nos detalhes da história, mas é no coração desse homem, porque eles queriam ter um tempo para se aliviar, para descansar, porque eles perderam tudo no incêndio que teve em Chicago. Foi um incêndio que queimou quarteirões, assim, destruiu, se eu não me engano, 1/3 da cidade. E esse Horácio, ele perdeu muita grana, e ainda assim ele ajudou muitas pessoas a reconstruírem suas casas. Só que isso desgastou muito ele. Ele ficou bem abatido, né? E aí ele pensou em visitar o Moody numa cruzada evangelística que ele estava fazendo. Mas por conta das atividades dele, do trabalho, ele falou para a esposa, vai, leva as meninas e depois eu estou chegando. E foi isso que aconteceu. Só que no caminho, houve um naufrágio, certo? Houve um naufrágio e ele recebeu um telegrama e a esposa falou, estou bem, mas estou só. Ou seja, ele perdeu as filhas também. E eu fico pensando em como esse homem reagiu. Na prática, a gente ouve a historinha, é muito bonito. Mas imagina ele recebendo essa notícia. Muitas pessoas talvez amaldiçoariam a Deus, como fala a mulher de Jó, né? A mulher de Jó tem esse perfil, um perfil de ingratidão. Meu, esse Deus não presta, ele não te ajudou. Amaldiçoa ele e morre. Não basta quebrar o vínculo que ele tem com Deus verdadeiro. Ele tem que morrer também, porque a vida dele não vale a pena. É uma mulher que não tem gratidão nenhuma. E ele fala assim, se nós aceitamos o bem que foi dado por Deus, nós não devemos aceitar também aquilo que veio de mal, que o próprio Deus permitiu vir à nossa vida? Então, é o conhecimento que Jó tinha. E ele tinha muitas posses, ele tinha muitos bens. É igual a história do Horácio. E Horácio fez a música Sou Feliz com Jesus. E para mim, na minha opinião, esse coro, Sou Feliz com Jesus, a melodia é bem triste. Né? Não vou cantar aqui para vocês não começarem a murmurar e ter o coração ingrato, depois que cantaram tão bem, né? Mas a melodia é uma melodia triste, mas ele está falando, eu sou feliz com Jesus. Né? Apesar de tudo, apesar de ser tentado, apesar de ser provado, apesar de sofrer perdas, eu sou feliz com Cristo. Ele conhecia Jesus. Ele estava firme na fé. E ele poderia, apesar das circunstâncias, saber que aquela era a vontade de Deus e, de alguma forma, demonstrar gratidão por esse episódio. É um desafio muito grande, né, irmão? Se eu falar isso aqui que é fácil, eu estou sendo mentiroso, hipócrita e mais pecador que qualquer outro. É difícil. É difícil quando você é prejudicado, quando você sofre uma perda, quando você tem sentimentos afetados por alguém, né? E você fala, Deus, obrigado, estou feliz com o Senhor. Não, é difícil. Mas a gente tem que negar a nossa natureza. É uma natureza que quer brigar com Deus. É uma natureza que quer chegar e, se possível, sair na mão, igual foi Jacó, né? Saiu na mão com Deus, o cara é louco. E aí não andou mais do mesmo jeito, né? Deus deu um mata-leão nele, tocou a coxa, ele saiu mancando a vida inteira. Mas mudou de vida. Os encontros com Deus marcam a nossa vida. E muitas vezes o encontro com Deus vai ser quando a circunstância é adversa. A próxima base bíblica é em Colossenses, outra igreja, né? E aqui é um contexto muito legal, que ele está falando assim, ó, vocês ressuscitaram com Cristo. Vocês morreram no pecado, mas ele ressuscitou vocês estão vivendo para Cristo, então procurem as coisas que são do alto, não as coisas que são da terra. E aí ele continua, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Olha, ele está falando todas as qualidades da igreja. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
E suportem-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Olha, ele falou de perdão, ele falou de amor, que é o elo perfeito, e ele vai falar da paz agora. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Depois de tudo que ele fala do amor, ele fala da paz, ele fala de um monte de coisa, e ele fala, sejam agradecidos. E ele vai falar da palavra de Deus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Já pensou? Cada vez que você vai cantar, vai falar alguma coisa, você tem gratidão no seu coração? Será que isso não é diferente a forma como você comunica? Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Num pequeno trecho, ele inundou de gratidão. Em tudo que fizermos, seja em palavras, seja em ação, sejamos agradecidos ao Senhor. Se a gente parar para pensar, por exemplo, aqui na Pão da Vida, pega aí e faz uma lista de todos os problemas que você encontra aqui. São muitos. Vai dar umas 3, 4, 5 páginas, dependendo do seu coração, dependendo de como você vê as coisas. Talvez até mais. E coloca isso aí e finge que você vai mandar uma carta para o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, a nossa carta, Igreja Pão da Vida, a nossa Igreja Pão da Vida está enviando uma carta para saber como é que nós devemos nos portar em determinados assuntos. Como é que, como igreja de Cristo, como corpo, a gente pode viver em paz, tendo todos esses problemas. Assim que Coríntios fez. Ele não foi lá escrever, vou escrever para a igreja de Corinto uma carta aleatória. Ele recebeu uma carta e ele respondeu essa carta. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Colossenses, ele escreveu tantas coisas. O que Paulo ia escrever para a gente? Será que ele ia escrever cada item para resolver cada probleminha que a gente enxerga na igreja? Ou será que ele ia falar assim, irmãos, apesar de tudo, deem graças ao Senhor. Seja por palavra, seja por ação, dê graças a Deus. Dê graça por meio de Cristo para Deus Pai. Nós somos um corpo. Então eu vejo que a Bíblia ela trabalha em pontos que o homem sempre cai. O homem é ingrato. O homem não reconhece que todas as coisas são pela graça de Deus. Se nós estamos em pé, é pela graça de Deus. Se nós fomos restaurados, é pela graça de Deus. Se hoje nós temos saúde, é pela graça de Deus. Se hoje nós temos relacionamentos estáveis, se nós somos amigos de muitas pessoas, se nós temos o nosso trabalho, é graça de Deus. E o Paul Washer fala uma frase muito importante, muito interessante. Ele fala assim, muitos dizem que a religião é tudo igual e falam das mesmas coisas com nomes diferentes. Por exemplo, o Deus dos índios é o Tupã, mas é o mesmo Deus dos judeus, né, que é Jeová. E também é o mesmo Deus dos muçulmanos, que é o tal do Alá, eu ia falar Maomé, mano. Também é quase um Deus para eles, né? Se você falar mal dele, você vai sofrer consequências. E por aí vai. E aí o Paul Washer falou, não, só existem 2 tipos de religião. 2 tipos. A que está na Bíblia e a outra. A outra sempre vai falar que o homem consegue, o homem faz o bem e ele precisa melhorar, e isso vai ser a recompensa dele, é assim que ele vai evoluir, e por aí vai. Mas a Bíblia fala, é tudo de graça, pelo sacrifício que custou um alto preço, e foi a vida do nosso Senhor. E é verdade isso, irmãos. A gente não consegue conquistar nada com a força do nosso braço, a gente tem que aprender isso. Porque pensa, você está se esforçando no empreendimento, você está dando duro, você está botando o seu recurso, você está fazendo de tudo, e aquilo de repente dá errado. Seu coração provavelmente vai murmurar, vai se chatear, talvez com razão. E isso acontece quando o cara não tem Deus. Quando o cara tem Deus, ele pode até brigar com Deus, pode querer, naquele movimento lá, Deus, vamos entrar no octágono agora, não é nem ringue, né? Agora é octágono. Vamos entrar no octágono aí que nós vamos acertar essas contas. Mas de repente ele vai parar e vai falar, Deus, é tua graça, é o teu amor. O Senhor deu a vida por mim. Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? E você reconhece, tudo que vem no teu coração são movimentos de gratidão, porque o Espírito Santo começa a te fazer lembrar que Deus te ama acima de tudo, que não importa a quantidade dos nossos bens, não é esse o valor da vida do homem. E, por exemplo, eu tenho o Lin Lee aqui, né? A gente estava ouvindo a história dele, é uma história que me tocou muito. Ele estava com a esposa grávida,
e ela estava com pressão alta. Dizem que é um risco absurdo para o bebê, né? Talvez até para a mãe. E ela estava lá na UTI e não conseguia se recuperar. E eles tinham feito uma reforma no galpão deles. E aí chegou um tempo lá que o galpão caiu. Caiu tudo. Imagina, você ficou anos, ou dias, ou meses planejando, meses pagando, meses acompanhando a obra, e de repente cai tudo. Desmorona. Aí você olha e fala, maldição. Onde que eu errei? Será que eu tinha que ter poupado menos dinheiro? Você faz todos os cálculos humanos. De repente você para e o Espírito Santo lembra. A inauguração ia ser, sei lá, amanhã, daqui a uma semana. E se esse lugar tivesse cheio de gente? Como é que seria a sua vida depois disso? Foi isso que aconteceu com ele. Um testemunho impressionante. Porque, de fato, é melhor cair todo o galpão sem ninguém do que cair o galpão e ainda matar um monte de gente. O cara não ia viver em paz nunca. Processo, e aí vai, né? Enfim. Então, eles entenderam. E falaram que a Silvia, quando recebeu a notícia, deu graças a Deus. Olha, ação de graças. Porque ela entendeu que poderia ter sido muito pior. E foi, mesmo acontecendo uma desgraça, foi um livramento de Deus. Então a gente tem que estar esperto, irmãos. As coisas vão acontecendo, vão vir situações difíceis, mas a gente tem que estar atento. Espírito Santo, o que está acontecendo nesse momento? De que forma eu posso entender que há espaço para gratidão, para ser agradecido? A gente não vai sair como vítima. Talvez a gente vai sair dando glória a Deus, agradecendo ao Senhor. Apesar disso, o Senhor continua sendo bom, né? Em todo tempo o Senhor é bom, né? Como diz o filme lá. Esse filme aí, o Deus Não Está Morto. Estou com amnésia, tem que orar por mim, irmãos. Esse Deus Não Está Morto, sempre tinha um missionário que era super para frente, assim, motivado, cheio de fé, e tinha um pastor que acho que já estava de saco cheio do ofício pastoral, estava cansado, queria tirar férias, e o cara, nada que ele queria fazer dava certo. E o missionário olhava e ficava rindo, ele falou, Deus é bom em todo tempo. Isso é um motivo de gratidão, né? Ele olhava assim, seu carro não está pegando, glória a Deus, Deus tem um propósito. Ah, você não conseguiu tirar férias, glória a Deus, Deus tem um propósito. E o pastor olhava assim, mano, eu preciso de férias, cara, esse carro é uma porcaria, a minha congregação não sei o que, o cara estava assim, impaciente já. Mas no final do filme ele entende que Deus tinha um propósito e queria usar a vida dele. Né? Então, Deus é bom em todo tempo, irmãos. Uma outra igreja que recebeu essa exortação de Paulo foi Efésios 5, nós vamos ler um trechinho também, e ele vai falar sobre ser cheio do Espírito Santo, foi a nossa mensagem do domingo passado, ser cheio do Espírito Santo para testemunhar. Ele fala assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 3 momentos diferentes que nós lemos aqui, em 3 cartas diferentes, em 3 igrejas diferentes, Paulo fala a mesma coisa. Sejam agradecidos em todas as circunstâncias. Esse primeiro ponto, irmãos, está falando de base bíblica para a gratidão. E só nesses 3 versículos a gente viu que é o suficiente para nos convencer de que a gente precisa entender que as coisas não estão no nosso controle e que, de fato, mesmo as coisas não acontecendo na nossa expectativa, da nossa perspectiva, nós temos motivos para ser gratos ao Senhor em todas as circunstâncias. Então, para concluir esse ponto, o maior motivo de gratidão é saber que Jesus morreu por nós. Se a igreja não foca nisso, pode acontecer o que for, a gente vai continuar reclamando, a gente vai continuar com um coração ingrato e, portanto, um coração insatisfeito. Olhar para a obra de Jesus, saber que Ele nos remiu dos nossos pecados, que Ele nos aproximou de Deus, que Ele nos dá vida e que Ele tem um propósito para nós. Antes a gente vivia tudo atordoado, né, como se fosse, eles falam assim, como se fossem cegos tateando, procurando a Deus. E de repente Jesus pega a gente pela mão e fala, ó, está aqui o Pai, entra aí nesse descanso, né? Então Jesus, Ele fez muito por nós, irmãos. Isso deveria ser talvez a maior motivação do cristão em ser cristão. Não é estar numa igreja bacana, não é estar com pessoas bonitas, bem arrumadas, não é por saber muito, não é por ter muito dinheiro, mas é por realmente nós termos Jesus. Esse é o maior motivo da alegria do cristão e da gratidão. Senhor, obrigado porque o Senhor habita em mim. Senhor, obrigado porque o Senhor providencia todas as coisas. O Senhor sabe do que eu preciso. Seu relacionamento está assim com Cristo? Para e pensa. Se o nosso relacionamento não é assim com Jesus, algo está errado, irmãos. E a gente precisa ajustar. Não que eu esteja perfeito nesse quesito, mas eu sempre paro e penso, Senhor, como é que eu posso ser mais grato por aquilo que o Senhor tem feito em minha vida?
Porque, quando você começa a botar no papel as coisas, quando você começa a ver os seus sonhos e tudo aquilo que a gente sabe que é a angústia do homem, você olha e fala assim, Deus, não parece que você está agindo na minha vida. Parece que está tudo estacionado. A real é essa, irmãos. E aí, de repente, você lê a Bíblia falando de gratidão, dos caras cantando com salmos, hinos, né, cânticos espirituais. Imagina, chega o Yama assim, cantando uma musiquinha, me abraçando, eu estou feliz hoje, glória a Deus. A gente não vê esse movimento na igreja. Mas Paulo está falando, sejam sempre agradecidos. E quando falar um com o outro, que seja com palavras de sabedoria, com palavras de ânimo, com cânticos e tal. Então você imagina uma igreja alegre. Aí você olha para o lado assim, olha para o outro. É essa igreja que eu estou vivendo? Você olha para dentro de você mesmo e fala, é essa gratidão que tem no meu coração? Não, não é. Então o que a gente precisa fazer? Vamos reclamar que a gente não tem a gratidão? Não. Vamos buscar. Vamos cultivar essa gratidão. Uma outra coisa importante da gratidão, ela glorifica o Senhor. Ela traz glória para Deus. A gratidão glorifica o nosso Deus e o agrada. Eu acho que Deus, quando vê a gente numa situação, ele fica só esperando. Aí ele fala assim, será que ele vai agradecer? Ele fica naquela expectativa. Né? E aí você está lá assim, e você fala, Deus, obrigado, apesar de tudo. Aí ele se alegra. Deus se agrada quando tem um povo agradecido. Porque foi o que eu falei no começo, ninguém gosta de andar com pessoas que reclamam, ninguém gosta de andar com pessoas ingratas. Você faz tudo, você dá o braço, você dá o seu rim para a pessoa. E a pessoa está reclamando porque o café está frio, porque está chovendo, isso e aquilo. Você fala, pelo amor de Deus, o que mais você vai querer? Você quer que eu me mate por você? Para você ficar feliz, para você dar um sorriso? E o cara com aquela cara de maracujá azedo, né? Tem gente que é assim. E Deus olha para o povo dele, e eu creio que ele olha assim, eu me alegro quando a noiva tem o coração cheio de gratidão. Em Apocalipse, tantas cartas para diversas igrejas falando de luta, eles passando por perseguição. E ele fala assim, eu conheço as tuas obras, você tem perseverado, você tem guardado a minha palavra. Então Deus não está com o braço cruzado assistindo a gente, irmãos. Ele está vendo a nossa vida. Ele está vendo como eu e você nós estamos andando aqui na terra. E com certeza Ele está sondando para ver o que tem no nosso coração. A gratidão, ela nos ajuda a focar em quem Deus é e não nas circunstâncias. Se a gente foca na circunstância, a gente esquece quem Deus é. É o contrário. Quando aconteceu algo, olha para Jesus e fala, Senhor, o Senhor é autor e consumador da minha fé. É no Senhor que eu coloco a minha esperança. Todos os salmos são assim. Eles olham para Deus e fazem declarações que, sinceramente, é só o Espírito Santo para colocar no coração. Palavras de gratidão, ações de graça. Saber quem Deus é. É assim que as coisas acontecem. E eu vejo que saber quem Deus é nos traz satisfação, irmãos. Eu não vou mandar levantar a mão, mas você está satisfeito com a tua vida? Você está super feliz? Você está alegre, saltitante, com júbilo, cheio de... Não, você não está, eu tenho certeza. Talvez em algumas áreas sim, glória a Deus, porque senão também a vida ia ser muito amarga. Mas saber quem Deus é traz uma verdadeira satisfação. Você pode andar no lugar que tem mais ateu. Você pode estar lá no meio da sua faculdade, com os caras te atormentando, te perseguindo por causa da fé. Mas você descansa e fala, eu tenho um Deus que é vivo. E eu amo esse Deus. Ou como Daniel, né, que estava lá na corte, lá do rei da Babilônia, todo mundo tendo que se prostrar e cantar as musiquinhas, e fazer isso, fazer aquilo, reverenciar o rei. E ele e os amigos dele, temente a Deus, continuando nas práticas que eles criam que levavam eles para mais perto do Senhor. Eles não abriram mão da fé deles. É assim que tem que ser a igreja no mundo, irmãos. E trabalhar essa cultura de gratidão. O ponto 2, nós vamos ver alguns exemplos bíblicos. Eu gostaria de trazer a lembrança de pelo menos três perfis de pessoas que souberam agradecer. E como nós falamos, quem sabe reconhecer Deus na situação, quem realmente conhece o Senhor tem um coração satisfeito. E pessoas satisfeitas são pessoas sempre agradecidas, que têm o coração cheio de gratidão. E aí, quem vocês acham que vai ser a primeira pessoa que eu vou citar aqui? Eu depois de Cristo. Não, estou brincando. Eu vou falar do próprio Jesus. Vamos lá para o ponto de Jesus? Tem duas passagens de Jesus que é impressionante, que a primeira atitude de Jesus é agradecer ao Senhor, o próprio Pai. O primeiro deles, nós vamos falar da ressurreição de Lázaro. Né? Não sei se vocês lembram, mas ele ficou lá enrolando um pouquinho, tal, de repente resolveu ir até a cidade onde ele estava morto,
né? E aí o pessoal, não chega perto de Jesus, porque o corpo está fedido, já faz dias, né? Ele já era, não tem como. E aí Jesus só fala assim, tira a pedra. Jesus fala, tira a pedra. E aí, quando eles tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, tem um trecho bíblico aí para a gente acompanhar. Jesus olhou para cima e falou, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. E eu sabia que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Jesus já sabia que ele ia fazer um milagre, Jesus sabia ressuscitar aquele morto, Jesus não precisava de nada, mas ele olha para o céu e fala, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me ouviu. Antes de mandar o cara sair, ele já está agradecendo ao Pai, porque sabe que o Pai vai ouvir ele. Então o coração de Jesus é tão transbordante de gratidão, dessa satisfação em Deus, que ele vai agradecer antes de fazer a oração. E às vezes a gente entra desesperado para orar, Deus, não sei o que, o Senhor não me ouve, eu não consigo te ouvir, faz aquele estardalhaço. Mas calma, Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor me ouve, antes da palavra sair da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Mas eu estou aqui para apresentar minha queixa diante do Senhor. E aí você começa a orar. Mas Jesus fazia isso. Outra coisa, Jesus vai lá e vê as multidões, como se elas não tivessem pastores, e os discípulos falam, manda esse gente embora. Está ficando tarde, olha os caras reclamando, né? Jesus, está ficando tarde, eu estou cansado, a gente está andando aqui há muito tempo. E aí Jesus fala assim, não, manda que cada um se assente. Não tem nada para dar para comer para esse povo aí? Aí vai lá e tal, aquele negócio procurando, e de repente acham 5 pães, 2 peixes, e assaltaram o menininho, né? Falou, moleque, dá esse negócio aqui. Ó Jesus, a gente achou 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus vai e fala assim, ó, fala para toda a multidão se assentar lá na grama. E aí ele pega os pães, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, eu falo, Jesus olhava para o céu, ó, tipo, a gente fala assim, não, eu sei que Jesus está no meu coração, ele não está no céu, ele está aqui habitando em mim. Mas Jesus parava, ele sendo o próprio Deus, olhava para o céu, Pai, obrigado. Imagina, você olha assim e fala, Jesus, espera aí, não estou entendendo essa situação agora aqui. Você está olhando para o céu, agradecendo o Pai, mas o Pai não está em todo lugar? Não, ele olha para o céu, mas para testificar para as pessoas. O meu Pai que está no céu, ele sabe de tudo que nós necessitamos. Né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É a oração dominical. Então Jesus leva muito a sério a posição de onde o Pai está. E ele agradece o Pai, porque sabe que o Pai está acima de todas as coisas, que o Pai é soberano, que o Pai que vai trazer a provisão. E ele agradece, deu graças e partiu os pães, e aconteceu um milagre. Os 2 maiores, eu não sei se é os 2 maiores, eu posso estar sendo rotulando muito, mas esses 2 milagres que Jesus fez, você enxerga, obviamente, a ação de graça. Tanto para ressuscitar o morto, alguém aqui consegue ressuscitar morto? Não. Alguém aqui consegue multiplicar comida? Me chama aí, por favor. Já pensou comer chocolate à vontade? Refil? Né? Então aqui você vê os 2 milagres de Jesus, os 2 seguidos de ações de graça. Se Jesus agradeceu o Pai, quem somos nós para sermos ingratos com relação a Deus? Jesus agradeceu. Não deveria a noiva também ser grata? Nós, como cristãos, sermos gratos? Outro ponto, outro exemplo, salmistas. Eu botei salmistas porque parece que o Salmo 50 não é do Davi. Se eu não me engano é de Asaf. Não é o Borba, é o Asaf e o salmista mesmo. E aí você vê que eles declaram expressões com o coração cheio de gratidão. Olha lá, Salmo 50, depois lê em casa, é um salmo bonito, é um salmo bem bacana assim. Mas ele faz um apelo, ele fala assim, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. É fácil ser grato? Ele fala, ofereça em sacrifício. Você só vai sacrificar algo que realmente custa, né? O sacrifício marcava você matar uma vida para poupar outra. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Era necessário morrer alguém para ser feito o perdão dos pecados. Jesus foi isso. Ele foi o sacrifício perfeito. De repente você vê o salmista falando assim, ofereçam a Deus em sacrifício a sua gratidão. Então, se a situação está difícil, é possível sim ser grato, mas por meio de um sacrifício. É um esforço. Fala, Senhor, eu sei que está difícil, eu não estou enxergando nada, eu não estou entendendo nada, mas eu sei quem o Senhor é e eu te agradeço. E aí a palavra em seguida, quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, me honra. Deus se sente honrado quando nós agradecemos a Ele. Se nós queremos honrar a Deus, é super necessário cultivar a gratidão no nosso coração. Eu quero saturar vocês sobre gratidão, porque eu também preciso ser saturado dessa palavra.
Porque eu creio que quando a gente muda essa atitude de coração, as circunstâncias ao nosso redor vão mudar. O nosso relacionamento com as pessoas vão mudar. Porque às vezes a gente deposita em alguém o foco da nossa infelicidade. Por exemplo, não sei, eu vou pegar um exemplo bem ridículo, tá? Me perdoem, mas é para ser bem ilustrativo. Quem toca baixo sabe que existe uma técnica chamada slap, que você fica batendo o dedão assim, que nem um bobo na corda de baixo. Só que você vê os caras tocando na internet, põe lá, baixista, slap. Você vai ver, meu cara tocando é mó legal. Aí vai ver eu tocando aqui, eu vou fazer o slap e parece que o negócio não sai. Ela fala, não, mas é porque esse baixo é ruim. Então a minha infelicidade está no baixo, porque se eu tivesse um baixo de 15 mil reais, eu ia fazer um slap bonito. Mas é mentira. O problema não está no baixo, está no baixista. É, o dedo podre do cara. Agora pensa isso com relação ao seu relacionamento com alguém. Que você está lá, meu, esse cara não presta, essa pessoa é lerda, essa pessoa não sei o quê. Onde está o verdadeiro problema? Será que está na pessoa mesmo? Ou está no nosso coração? E aí você vem nessa palavra de gratidão. A ingratidão, ela nos prejudica nos relacionamentos humanos. E também ela nos prejudica no relacionamento com Deus. Eu vou deixar para depois esse comentário sobre o povo do deserto, mas espero lembrar. E o problema muitas vezes está realmente no nosso coração, por isso que é necessário cultivar essa gratidão. E esse outro salmista, ele fala assim, Salmo 126, eu lembro de algumas pessoas citando esse salmo, uma época que a gente tinha uma célula, a gente fazia célula aqui na Pão. E a Mê citava muito esse salmo. O salmo inteiro, ele fala assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Né, eles estavam numa terra longe, eles estavam presos, eles estavam vivendo em outra cultura, sobre outro domínio. Eles perderam a liberdade de expressar o amor a Deus. E eles estavam voltando para Sião, né, a cidade santa. Ele fala, foi como um sonho. Quando o Senhor trouxe os cativos, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. E até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. E aí ele fala, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O reconhecimento, falou, meu, a gente estava perdido lá naquela outra cultura, a gente estava longe, a gente não tinha nem mais a possibilidade de adorar a Deus no templo. E o Senhor nos tirou de lá e nos trouxe para esse lugar. E nosso riso apareceu no nosso rosto. E nós começamos a cantar de forma alegre. O cristão, ele vive exatamente essa realidade. Abre os olhos espirituais. Nós habitávamos no império das trevas. E Jesus nos tirou do império das trevas e nos colocou no seu reino. E hoje nós estamos nessa condição. Esse é o motivo de gratidão. É esse o motivo de andarmos com um sorriso no rosto. Se há motivos para isso, é esse o motivo. A nossa condição mudou. Nós ressuscitamos com Cristo. Estávamos mortos dos nossos pecados. Estávamos longe de Deus. E Ele nos coloca nessa condição. E aí nós podemos falar, coisas grandiosas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Aqui ele não está falando, seja grato ao Senhor. Ele está praticando a gratidão. Ele está falando, porque o Senhor faz coisas grandes, eu posso me alegrar nele. E isso honra a Deus. É um reconhecimento. Deus, o Senhor fez algo que eu não poderia fazer. Isso é gratidão. Você querer retribuir isso. E a única forma de você retribuir é dando um sorriso. Se alegrando. Né? Quando o maridão vai lá e prepara, né, um buquê de flores, um jantar à luz de velas, a primeira coisa que a mulher faz é dar um sorriso. Porque aquilo lá trouxe aquele sentimento, né, de eu estou sendo reconhecida, né, ele me ama e tal. E aí abre o sorriso de gratidão. Normal. O ser humano espera isso. Nós esperamos isso. E quando as pessoas não fazem isso com a gente começa a reclamar, murmurar e ser ingrato. Mas nós também não fazemos pelo outro. E aí vai aquela bola de neve que a gente conhece. O terceiro exemplo, eu vou tentar ser breve, mas é do apóstolo Paulo. E é uma situação bem triste da história de Paulo que eu não tinha me apercebido. Espero que vocês consigam sacar. 2 Timóteo 4, 16 ao 18, Paulo fala assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, e que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo sempre. Amém. Eu vou falar por que eu não entendi esse trecho, e por que eu botei ele aí. Qual foi o maior evangelista da Bíblia, depois de Jesus, e do Filipe o evangelista? A gente vê Paulo.
Paulo evangelizou várias regiões, ele plantou várias igrejas, e aqui, se você vai alguns trechos antes, ele fala assim, a minha vida já está prestes a ser derramada como oferta. Ele está falando assim, eu estou perto da minha morte. E ele fala, eu tive uma audiência em Roma, e ninguém apareceu. Ele é o cara que mais evangelizou as pessoas. É o cara que mais discipulou. E ele escreve uma carta para o seu discípulo distante e fala, ninguém apareceu para me apoiar. Qual o sentimento que vem no teu coração se você fosse Paulo? Você fala, bando de maldito. Me deixaram aqui na prisão. Eu preguei para todo mundo, os caras estão na prosperidade, os caras estão experimentando os dons do Espírito Santo, tem outros que estão indo para outras regiões, tem igreja crescendo, João está de boa lá, pregando, e eu estou aqui preso. Estou preso e vou ser sentenciado à morte em breve. E aí ele fala, todo mundo me abandonou. Eu acho que só o Lucas que não, né? Porque ele estava registrando tudo. Mas o Lucas não devia ser muito de dar conselho, né? Porque não foi relevante nesse momento. Estou brincando, é só uma expressão sobre ele. Mas ele fala assim, mas o Senhor permaneceu do meu lado e me deu forças. Ele reconheceu, no momento mais triste da minha vida, que eu fui abandonado por todos, crentes, não crentes, gentios, judeus, o Senhor me deu forças. E ele ainda queria continuar proclamando a mensagem. Cara, você pode falar o que quiser de Paulo, mas ele amava muito o Senhor Jesus. E até no último dia da sua vida, ele queria pregar o Evangelho. E aquela obsessão por pregar o Evangelho para aqueles que não conheciam a Deus, para os gentios. Ele falou, Deus, eu não quero descansar enquanto essa mensagem não chega a todos os gentios. E ele fala, o Senhor me libertou da boca do leão. E ele fala, eu creio que o Senhor vai me livrar de toda obra maligna e que Ele ainda vai me levar para o seu reino. Ele sabia para onde ele estava indo. Por isso que o coração dele tinha gratidão. Se nós olhamos para a situação hoje, para as pessoas que nos cercam, cara, você vai ter muito motivo para reclamar e murmurar, para ser ingrato. Mas se você tem o foco nas coisas do reino, nas coisas eternas, isso traz satisfação para o coração. É o que eu estou falando. Imagina você numa audiência, sendo julgado, você vai ser sentenciado à morte. Você olha para o lado, você não vê ninguém que caminhava com você. E aí você fala, estou sozinho, mas Deus está comigo, e Deus vai me dar força, e Deus vai fechar a boca desse leão, e Deus vai me levar para o seu reino celestial, a Ele seja a glória para todo sempre. Esse cara é crente. Eu quero ser assim. Não quero depender de ninguém para poder agradecer ao Senhor. Os irmãos são muito importantes, são muito preciosos. Eu amo a igreja, eu amo cada um de vocês. Mas eu preciso ter esse relacionamento com o Senhor. Você precisa ter esse relacionamento com o Senhor. Não ficar dependendo de líder aqui, líder ali, pastor ali, mas depender dessa fé verdadeira no Senhor. Porque se a gente chegar a ficar igual Paulo, sinceramente, vai achar, minha vida foi um lixo. Corri até aqui, morri nadei, e morri na praia. É igual um time aí que não vale a pena citar. Mas, enfim, o cristão muitas vezes fala, eu investi tanto, Deus. Eu dei o melhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei o meu dinheiro, eu pus o meu esforço. Eu chorei tanto por isso. E aí você vê, nós estamos botando os olhos aonde? E Paulo é um grande exemplo de gratidão, irmãos, por isso que eu citei ele. Agora nós vamos ver o lado oposto. Força aí, está acabando. Mas é importante falar também desse lado. Nós falamos de pessoas que são satisfeitas em Deus, que conhecem a Deus, que recorrem a Deus e têm o coração cheio de gratidão. Mas existe um outro lado que nós podemos nos identificar muito mais, que são as pessoas que são insatisfeitas. As pessoas insatisfeitas são sempre pessoas ingratas. E o primeiro exemplo que eu quero dar é de um rei que era egoísta pra caramba, o rei Ezequias. Podemos colocar aí o trecho bíblico. Eu vou narrar a história e depois eu leio um trecho do que está aí, para não ler tudo. Mas, na época do rei da Babilônia, o Ezequias primeiro tinha ficado doente. E a Bíblia fala em vários lugares que ele começou a chorar amargamente, virou para o lado e começou a chorar. Falou, Deus, eu te servi tanto, eu temo ao Senhor, por que eu vou morrer agora? E fala que Deus acrescentou 15 anos à vida dele. Isaías foi lá, entregou o recado e tal, e aí de repente ele estava bem de saúde, estava com os negócios em dia, estava tudo certo, e naquela época o rei da Babilônia enviou uma comitiva para visitar Israel. E aí o Isaías pergunta assim, o que esses caras vieram fazer aqui? Eu abri tudo para eles, mostrei tudo que tinha aí no templo de Deus, mostrei a minha riqueza, mostrei o meu poder, a minha glória,
E aí Isaías chega com essa palavra. Ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Cara, não vai sobrar nada. Tudo vai ser enviado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E respondeu Ezequias ao profeta, boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Talvez você olhe assim e fale, o que ele quer falar com esse rei aí? O que isso me diz? Esse cara é o cara mais egoísta da Bíblia, velho. Os caras estavam falando assim, os seus filhos vão ser eunucos. Você sabe o que é eunuco? Sabe, né? Por isso está rindo. Cortar fora, mano, e vai servir o rei. Não vai ter mais prazer, não vai perder a sua virilidade, vai perder a sua condição de homem e vai servir outro Deus, outro rei. E ele falou assim, os seus filhos, vai acontecer isso com os seus filhos. E o pior, tudo que se acumulou, desde os seus antepassados até hoje, isso vai para outra nação. Vai sair do poder das suas mãos. Aí o cara olha assim, essa palavra do Senhor é boa, porque não vai acontecer na minha época, vai acontecer em outra. Cara, o cara é muito egoísta. Ele tinha acabado de ser curado de uma doença que era decretada a morte dele. Em vez de ele viver para Deus, sendo grato, ele faz isso, ele chama lá uma galera, escancara todo o que ele tem e mostra, olha como eu sou poderoso, olha os meus bens que eu consegui. E terminou na desgraça. Ali foi a desgraça de Israel. Começou ali. O segundo ponto, o segundo exemplo, o filho mais velho. Cara, o filho mais velho existe muito na igreja. Talvez você se identifique com o filho mais velho. Essa é a história do filho pródigo, né? Aquele cara que queria receber sua herança e viver a sua vida feliz, né? Curtindo, gastando o seu dinheiro com prostitutas e tudo mais. E de repente aquele cara está numa situação deplorável e fala, eu tenho a casa do meu pai, cara. Por que eu saí de lá? Por que eu fui ser rebelde a esse ponto? Ele se arrepende e volta para a casa do pai. E o pai o recebe com amor. E dá uma festa. Coloca o anel no dedo do filho, coloca sandálias, coloca roupas. Fala, vamos agora fazer um banquete, porque meu filho estava morto, mas agora ele está vivo. Ele voltou a viver. E aí vem o filho mais velho, né, voltando ali do campo, do seu trabalho, e fala, quando ele se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E o filho mais velho se encheu de ira quando ele soube, né, que os funcionários, ele foi perguntar para os funcionários, falar que o seu irmão que estava perdido voltou, e seu pai recebeu ele. Aí fala que o filho velho se encheu de ira e não quis entrar. Ficou com birra. Rolando a festa lá, ele cruzou os braços e falou, não vou entrar, eu me recuso a entrar. E aí o pai foi até ele. Da mesma forma que ele foi até o filho pródigo, o pai foi até esse filho mais velho e insistiu com ele. Entra. E ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você mata um novilho gordo para ele. O filho mais velho é um cara ingrato. É um cara que não consegue sentir prazer na presença do pai. Porque ele olha o pai como alguém que coloca ele numa condição de escravo, numa condição de trabalho, numa condição de dar duro e nunca ter nada em troca. É assim que você vê Deus? É assim que você vê o Evangelho? Como algo que todo dia você está se esforçando para cumprir, para fazer e que não tem benefício? Esse é o filho mais velho. O filho mais velho ele não entendeu a misericórdia do pai e a graça de Deus. Né? O pai representa exatamente Deus. Ele vai lá e acolhe o pecador. Ele fala, mas eu sempre fiz tudo certinho. Eu sempre dei o máximo. E eu trabalhei pra caramba na tua casa, pai. Você nunca me deu nada. Ingratidão. Esse cara não está satisfeito, não tem nem como ele estar. Ele poderia continuar fazendo todas as obras. Ele ia continuar insatisfeito. Ele podia continuar cumprindo tudo certinho à risca. Ele ia continuar insatisfeito. Então, se nós estamos nessa condição, irmãos, é hora de arrumar o coração. Primeiro, entender quem é o pai. Segundo, entender que nós somos filhos. Nós somos adotados por meio do Espírito. E agora nós temos um pai que nos ama, que nos acolhe, nos recebe. E aí você fala assim, mas qual que é o benefício disso? Cara, o novilho gordo é o de menos. Tem muita coisa boa que Deus quer derramar sobre nós. Mas Ele quer primeiro tratar o coração.
O último exemplo que eu vou dar é dos 9 leprosos. Você fala, não é 9, é 10. Não, é 9, porque um deles foi agradecido. Os outros 9 foram ingratos. Essa história é muito legal. Eu tinha conversado com o pastor, eu tinha pensado em pegar esse trecho como principal, mas eu deixei para o final porque revela exatamente a condição do povo de Israel e a gente faz essa transferência para a igreja hoje. Jesus estava lá com os discípulos e ao entrar num povoado, 10 leprosos se dirigiram a ele. E ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Essa história aqui, quebra as pernas. 10 eram leprosos, os 10 estavam longe de Jesus, eles clamaram por misericórdia, e Jesus nem perguntou o que eles queriam, mas falou assim, vai lá e façam isso. E a Bíblia fala que enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Eles não tiveram que chegar lá e foram curados lá. Eles foram curados enquanto eles obedeciam à palavra de Cristo. E aí, enquanto eles iam, eles foram purificados e um percebeu, opa, eu estou curado. E ele voltou cheio de alegria, cheio de gratidão. E a Bíblia fala que ele era samaritano. O samaritano era odiado pelos judeus. O cara era leproso e ainda era samaritano. Ele era desprezado por todos. Mas ele volta reconhecendo que Jesus é soberano. Deixa para depois, por favor, esse aí. É que está aparecendo aqui. Não? Então, não foram purificados os 10, por que só esse voltou? Esse estrangeiro. Para mostrar para Israel que havia ingratidão no coração de Israel. E aí eu lembro da situação que eu falei que eu queria lembrar no final. Israel ficou no deserto, sendo sustentado por Deus por anos e anos. E eles viviam reclamando e murmurando. Se você ler Hebreus, você vai ver que eles não entraram porque eles murmuraram, porque eles foram incrédulos. Então a gente chega numa condição pior. Quem é ingrato não é apenas insatisfeito, mas é alguém incrédulo. É alguém que não crê em Deus. É alguém que tem problema na fé. E ele fala, esses 9 leprosos dizem que conhecem a Deus, mas Deus fazendo uma obra na vida deles, eles não reconheceram. Foram curtir a vida. Foram construir suas casas, foram casar, foram construir o seu império terreno, mas aquele cara que estava longe de Deus, estava sujo e impuro, ele foi curado e ele se prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo, Jesus, se não fosse pelo Senhor, eu não estaria nessa condição. Então, irmãos, eu vejo que essa questão da gratidão, ela mexe muito com a gente. E eu dei os exemplos negativos também para a gente ver que talvez a gente consiga se identificar com eles. Nós somos o povo de Deus, nós somos a noiva de Cristo, mas talvez a gente esteja como esses 9 leprosos. Ou como Ezequias, de repente egoísta, pensando só em nós mesmos. Nós precisamos olhar mais para Cristo e ter esse coração cheio, transbordante de alegria, de gratidão, pela obra que Ele fez em nós. Para concluir essa mensagem, antes de nós orarmos, semana que vem já, o culto de ação de graças, e nós queríamos preparar a igreja para esse dia, porque nós não queremos chegar assim, um dia em que eu vou ser grato a Deus, vou separar uma ofertinha e pronto, não. Nós queremos que isso entre no coração do povo de Deus, e que todos os dias a gente comece a cultivar essa gratidão. Isso vai trazer uma mudança, irmãos, na nossa vida. E estamos também preparando para esse dia, para esse culto de ação de graças. Que seja um dia de nós testemunharmos Cristo, seja um dia de nós falarmos, realmente eu me alegro porque eu tenho esse Deus. E que a gente venha para o culto com esse coração. Não esperando chegar no culto de ação de graças e falar, e aí, o que vai rolar aqui? Culto unificado? Então acho que eu vou chegar mais tarde, acho que eu não venho. Não, gratidão. Começa desde já. Começa de hoje. E nós queríamos terminar com um vídeo aí que os irmãos prepararam. E só para a gente ilustrar um pouquinho o que vai ser o dia de ação de graças, e depois desse vídeo a gente encerra com uma oração, amém?
Tem como desligar a luz atrás, por favor? Alguém aí atrás? Obrigado.就会想到它那个叫声很特别，觉得它很可怜，很想要吃它。土耳其吧，想到最近一直在爆炸的手机。嘉义火鸡肉饭，火鸡大餐吧，感恩节晚餐。Thanksgiving maybe。12月25啊？不是啦，其实我不太清楚。10月是10号吗？不是，November。11月的第4个星期四。想要感谢我生命中的一个很重要的老师，在我沮丧或者是过度膨胀自己的时候，一直在提点着我。最近最感谢的是我的未婚夫，因为他每天载我上下班，让我很感动。爸爸妈妈，因为我觉得我人生当中，我爸爸就是我的启发者，然后妈妈就是我的支持者。我想要感谢我的小组长，因为之前有段时间状况不是很好，然后有各式各样的负面情绪，例如说沮丧、挫折，然后甚至愤怒、悲伤等等。对，但是他就是非常的包容我，我爸妈都让我没有后顾之忧，然后让我可以慢慢的摸索我的未来，所以想到这件事情就真的很感谢他们。我先生咯，就是有了孩子之后，在家成为我们经济的支柱，很辛苦。我很感谢我父母，然后因为他们在我成长的过程，他们给我很多快乐童年。爸爸妈妈，对，就是感谢他们，就是含辛茹苦。我要感谢我太太，这个时候刚好感谢她，因为其实她20几岁就嫁给我，到现在快30年嘞，看不出来对不对？最想感谢上帝，谢谢我们的老板，让我有工作的能力，有收入。最想要感谢的是我老公，因为我觉得他很顾家，给我一个很完整的家。想要感恩我的学生们。我刚在国中教书的时候，每天回家都好想哭哦。我心里想，我为什么要来教这种班？可是你知道，后来他们是最让我感动的。然后经过这20多年啊，其实他们都长大了，因为我是单身嘛，所以反而是他们带着孩子，然后开着车子，然后带我到哪里去玩。谢谢啊，谢谢，谢谢啊，谢谢。ありがとう。感謝。谢谢，谢谢。ありがとう。감사합니다。感谢哦，谢谢。谢谢导护老师每天早上很早就来帮我们注意我们的安全。谢谢邮差叔叔每天帮我们送信。谢谢清洁人员每天帮我们收臭臭的垃圾。Amém. Então é isso, irmãos. O dia de ação de graça, não só no dia de ação de graças, né, mas é um dia representativo. Não é dia 25 de dezembro. É um dia de gratidão. Com certeza isso é uma cultura que foi adaptada dos Estados Unidos, né, pela questão da colheita que eles tiveram no tempo de colônia e tal. Mas vale a pena pegar o princípio, né, e falar, Senhor, nós temos que ter um dia para celebrar a gratidão. Para pelo menos parar como corpo de Cristo e ser grato ao Senhor juntos, por tudo que Ele tem feito, né? Então, eu espero que esse culto seja um preparativo, não só para esse dia, mas para uma vida que realmente cultive esse coração cheio de gratidão. E faz diferença, né? A menininha lá falou dos lixeiros, é verdade, né? Já pensou? É horrível viver no meio do lixo. Aí tem um lixeiro que recolhe, graças a Deus por esse cara. E por aí vai. Então, eu não sei como é que você tem lidado com a gratidão no seu coração.
É um princípio bíblico, é algo que Deus quer para a sua igreja, e eu creio que nós temos muito a melhorar nesse ponto. E o Espírito Santo vai nos tocar e vai nos transformar, amém? Então vamos ficar de pé e orar para encerrar o culto?